Olá, paz do Senhor, está começando mais um programa Interação Gospel. Aqui é Priscila Cedro e é sempre um prazer estar com você toda semana, compartilhando algo da parte de Deus para as nossas vidas. Eu quero agradecer a oportunidade que você me dá em estar com você toda semana, poder entrar no seu lar, na sua comunidade, na sua vizinhança, no seu hall de amigos. Quantos testemunhos de pessoas que têm usado o nosso programa como ferramenta de evangelização, de instrução, vários e-mails que eu recebo de irmãs em todas as partes do Brasil e do mundo, dizendo: Priscila, eu uso o programa Interação Gospel, né, para ministrar ao meu grupo de mulheres. Outros usam o programa Interação Gospel Kids para reunir crianças, né, o programa Interação Gospel in Love, onde eu e meu marido estamos aqui, sempre dando uma palavra aos casais. E eu tenho certeza que nessa semana não será diferente. Deus tem algo especial para ministrar aos nossos corações. Eu sempre falo, quando a gente pensa na multiforme graça de Deus, né? Eu falo que aqui no programa Interação Gospel, nós temos a oportunidade de saborear essa multiforme graça de Deus. Sim, Priscila, como assim? Através da diversidade de dons, através da diversidade como o Espírito Santo instrumentaliza o corpo de Cristo para levar o nome de Jesus de formas que você nem imagina. Aleluia! E eu tenho certeza que através deste programa você vai ver mais um dom, mais uma capacitação, mais uma instrumentalização, né, que Deus faz através de uma serva dele para levar os princípios da palavra também. Você acha que fé e ciência podem caminhar juntos? Meu Deus, será? Há tanta discussão sobre isso. Quantas pessoas já disseram, né, que a ciência nega a fé? Será? Você vai ver hoje o que Deus é capaz de fazer através da ciência. E o tema do programa de hoje será Ciência para a Vida. Então agora chegou a hora de você reunir toda a sua família, todos os seus amigos, toda a sua comunidade. Talvez eu estou falando agora para a minha comunidade, a minha tribo, lá no Xingu, do cacique Taiguara. Quem sabe a tribo está toda reunida agora para aprender um pouco mais. Amém? E eu sei que Deus tem algo maravilhoso para ministrar as nossas vidas hoje. Mas antes de começar e apresentar, né, a preciosa do Senhor que está aqui conosco, eu não posso começar esse programa e não falar do nosso grande parceiro que colabora com a existência da TV IBMS e do programa Interação Gospel, o nosso grande parceiro CETAPS, o Centro Teológico e Psicanalítico do Espírito Santo. Agora você tem a oportunidade de 3 formas diferentes aprender psicanálise. Priscila, eu não quero clinicar. Você pode fazer o curso básico. Tem também o curso médio, o curso intermediário. Priscila, não, eu quero ser um psicanalista clínico, eu quero clinicar. Então você pode fazer o curso completo de formação. Você também tem a oportunidade, através dos CETAPS, de cursar teologia em qualquer parte do Brasil ou do mundo. Pelo EAD, você pode ser um aluno CETAPS. Tem uma grade curricular maravilhosa, né? Professores altamente capacitados. E se você for um aluno, né, presente, físico, você vai contar com uma ótima estrutura. Então, não perca tempo. Seja agora mesmo um aluno CETAPS. Amém? Amém. E quem está conosco hoje, né? Eu falo Dani. É a Dani, né? Nós vamos conhecer um pouco mais, mas é Daniela,
Daniela Vieira. Daniela Vieira, viu? Eu fiz o dever de casa direitinho. Que a gente fala Dani, mas pode chamar de Dani. Eu acho que eu não ouço Daniela. Daniela, não, né? Não ouço. Que eu tenho uma prima também, só que o nome dela é Daniele. Só que a gente não fala Daniele, é só Dani, não é assim? Quem é Daniela é Dani. Maria Eduarda é Duda, não tem jeito. Mas nós estamos aqui com a Daniela Vieira. Vou chamá-la de Dani, porque Daniela é Dani, né? Sintam-se à vontade para conversar conosco. Dani, primeiro eu quero te agradecer. A você, ao esposo dela que está aqui nos nossos bastidores, por atravessar a Macedônia e vir nos abençoar. Quando eu falo assim, é porque eles estão vindo de um outro município. Vocês moram aqui em Vila Velha? Nós moramos em Vila Velha. Ah, então menos mal. Não é? Porque senão eles teriam que enfrentar um trânsito, né, para estar hoje aqui. Foi mais tranquilo. Que a Maiane que veio... uns 2 programas atrás, ela veio de Vitória. Mas que bom, Dani, você é aqui nossa conterrânea. Sou da região. Sou daqui aqui mesmo, daqui Vila de Aribiri. Meu Deus, ela é de Arabarai também. Sou daqui mesmo. Porque eu também moro aqui, aí agora eu já moro no centro de Vila Velha, né? Mas eu fui nascida e criada aqui, na Taíde. Meu Deus, talvez você pode até conhecer, hein? Meu sogro, meu marido, que mora aqui há anos. Não sei se seu marido é dessa região. É também? Então, depois, quando terminar, a gente conversa, que talvez vocês devem conhecer. Meu esposo mora aqui desde que nasceu, há muitos anos. Então, depois a gente vai estar conversando depois sobre isso. Mas ela também é de Arabarai, meu povo! Sou daqui. É daqui. Nasci daqui. É minha conterrânea. Dani, seja muito bem-vinda. Obrigada, Priscila. E vocês vão entender por que ciência para a vida, viu? É com muito prazer, honra e alegria que eu te recebo. Vocês vão ter a oportunidade de acompanhar a Dani por suas redes sociais, principalmente o Instagram. O trabalho que ela faz é belíssimo e eu recomendo aos professores abraçarem esse projeto, porque você vai ver no decorrer da nossa conversa que você vai ter a oportunidade de levar esse projeto para dentro da sua sala de aula. E esse projeto é maravilhoso. Então, vocês vão entender por que o nome do programa é Ciência para a Vida. Mas, antes de começar, eu queria deixar uma palavra em Provérbios 19:8, que diz assim: quem adquire sabedoria ama a sua alma. O que conserva o entendimento acha o bem. Provérbios 19:8. Quem adquire sabedoria ama a sua alma, e o que conserva o entendimento acha o bem. Dani, eu quero conhecer a sua história. Qual é a sua história com a ciência? Como eu cheguei, né, para falar ciência para criança, né? Como eu consegui chegar nesse caminho? Bom, Priscila, eu não nasci na igreja, né, na igreja evangélica, mas eu fui para a igreja bem nova. Eu deveria ter uns 8, 9 anos, né, nessa fase assim que eu me recordo. E na adolescência, né, no período do final da infância e adolescência, eu já sempre fui muito curiosa. Então, né, assim, por que está chovendo? Minha mãe acho que passava um certo trabalho comigo, sabe? Até ela chegar naquela pergunta assim: mãe, mas por que hoje... Minha filha, Deus quis assim, sabe? Aqueles porquês das crianças, né? Eu sempre tive muito essa característica. Só que quando eu cheguei na fase da juventude, eu escolhi pela carreira de seguir as ciências, que era a parte que eu gostava. Eu sou formada em química, né, então tenho toda a minha formação em química. E um dia eu ouvi o seguinte: aqueles cientistas que ficam doidos dentro do laboratório, eles não têm nada de Deus. Aí eu falei assim: nossa, mas então será que se eu seguir dessa área, eu não vou ter nada de Deus, né? Naquela época, há 20, 25 anos, né? Assim, era um entendimento que se tinha, como você falou assim, será que ciência e religião, ou será que ciência e Deus, né? Ele pode se conversar? Pode. E se conversa, né? Como você leu, né? Aquele que busca o conhecimento, aquele que adquire a sabedoria, ele ama a sua alma, né? Hoje, se nós estamos aqui, né, nesse estúdio aqui, é porque a ciência evoluiu. E por que não usar as evoluções da ciência para propagar o Criador, né? Eu acho que esse daí tem sido um grande mistério dessa nossa geração, né? Não tem como a gente falar que a criança não vai ter acesso à informação.
Por mais que você... Hoje eles são bombardeados. Tem como. Se você fizer a opção, meu filho ele não vai usar um tablet, ele não vai usar... Não tem jeito. O acesso à informação que a criança tem hoje, ela já é cientificamente comprovado maior do que os grandes cientistas da humanidade, né, que já existiram na humanidade. Então, a gente não tem como desvincular do conhecimento. Só que o que a gente faz com ele? Usa para o bem ou para o mal? Usa para satisfazer, né, aquilo que são as nossas necessidades ou aquilo que Deus tem nos entregado nas nossas mãos, né? Então, o Ciência para a Vida, ele veio reunindo quando eu me tornei mãe. Que a gente faz, né, por nós, mas quando nós estamos na missão de estar responsável pelos nossos filhos, o peso é diferente. É diferente, né? A gente bate, começa a entender algumas coisas. Não é? Uhum. E eu tive a oportunidade, eu fiz a graduação em Química, fiz o mestrado em Química. Eu sempre falo bem assim, eu ainda não sei por que eu estou aqui no meio das câmeras, porque eu nunca gostei, né? Assim, pela minha natureza, eu sempre falo assim que eu ficaria dentro de um laboratório fechadinha, só eu e minhas anotações no caderninho, tranquilamente. Você falou uma coisa tão interessante, Dani, que é muito bom os pais perceberem o perfil dos seus filhos. Olha o que você falou, eu era muito curiosa. Com muitas perguntas. E, geralmente, quem tem essa linha para pesquisa, para ciência, os grandes pesquisadores, cientistas, né? Partem de perguntas, de curiosidades. E essa busca por resposta é o grande fundamento de suas pesquisas. Surge uma pergunta... que precisa de uma resposta. E nós vamos atrás. E aí o pesquisador, o cientista, vai atrás incansavelmente até para Deus. A gente fala, Deus, me responde aqui, Deus me responde aqui, Deus me responde aqui. E às vezes nós estamos com crianças com esse mesmo perfil. E isso é muito interessante, sabe por quê? A nossa sociedade ela comete um erro de padronizar. Então, você tem que ser médico ou engenheiro, sabe? Como se só ou advogado, as grandes profissões, né, assim, de grande representatividade. Como se só tivesse essas, né? Eu falo até que a minha filha, eu não sei, eu falo, Senhor, me dá direção, porque ela gosta muito dessa coisa de universo, sol, meu Deus, estrela. A mãe já... Falei, meu Deus, onde nesse país tem um treco desse para enfiar a Isabel? Não, aí, né? Eu vou te contar o meu caso. A minha mais velha tem inclinação por artes. Eu falo assim, como, gente? A minha pequena cientista vai ser da parte artística. Desenho o dia inteiro. Eu falei assim, não, era outra coisa, era explicações. Não. E a gente tem que ficar atento. Ela, você vê que já na tenra idade... já tinha ali dentro dela questões que eu foram sempre falo assim, eu atuei muitos anos, né, em sala de aula, eu sempre gostei de explicar. Então, eu dava aula até para bonequinha, né? A gente dá aula para bonequinha e depois a gente começa, como eu disse, na igreja, aí eu vou dar aula de teclado. Meu negócio era dar aula, sabe? Né? Então, assim, se você já... Passar o conhecimento para outras pessoas. Quando você tem o olhar, que nós vamos comentar um pouquinho mais para frente, atento na criança que está na sua mão, você já consegue ver algumas inclinações, independente da área que ela vai seguir, sabe? E esse é muito o viés do projeto. Eu não quero que eles sejam só químicos. Se eles quiserem ser químicos, se minhas filhas quiserem ser químicas, ótimo, mas eu quero que ela descubra quem ela é. Porque não é eu descobrir quem ela é, eu estou ali para ajudar. Né? Mas eu tenho que estar ali, né? Igual se ela vai pegar a área da astronomia, se vai ser a medicina. Quase estou morrendo, mas enfim. Mas a gente recupera. E, Dani, eu te cortei. Você falou que fez a graduação, fez o mestrado em Química, fiz o doutorado em Química, fui para fora do país, né? Nesse período. Então, ela é doutora mesmo, tá vendo, gente? Eu sou doutora do... Porque as pessoas chamam a gente de doutora porque eu sou dentista. Mas, entendeu? Na verdade, o doutor é quem tem doutorado. Mas vamos lá. Eu sempre falo assim, eu fui aproveitando a oportunidade que eu tinha, já estava... E é o comum da área acadêmica, né? De biólogos, químicos, físicos, né? O comum da área acadêmica. E nesse período do doutorado, eu pensei em desistir. Só que aí Deus falou comigo assim, não desiste que eu vou abrir uma porta que vai ser muito boa para você.
naquele momento, eu estava em outro estado, meu marido já, né, eu morava aqui, meu marido ficava aqui, eu ficava lá. E Deus falou comigo, não desiste. Nessa semana eu vou te dar uma resposta. Passou segunda, terça, quarta, quinta. Na sexta-feira, pegando um ônibus para poder vir embora, eles me ligaram. Falaram assim, Daniela, olha, conseguimos a sua bolsa, você vai fazer com retroativo, né, que estava um período difícil financeiramente. E nesse momento, eu aceitei. Passado mais um mês e meio, meu orientador chega para mim e fala assim, olha, nós temos uma oportunidade para você. Recebemos aqui uma bolsa dentro do programa, que é o padrão, recebemos uma bolsa aqui dentro do programa e tem uma bolsa para ser implementada nos próximos 2 meses para a França. Eu vou? Eu sabia que Deus tinha algo, né? Uau! E não sabia o idioma. Uau! Uhum. Meu esposo tinha o trabalho dele, largou e foi embora. E nós simplesmente fomos, sabe? Oramos, botamos diante do Senhor. O Senhor já, né, Vocês não tinham filhos ainda? Não tínhamos filhos ainda. Cheguei lá, tive a grande oportunidade de viver em um dos melhores laboratórios da minha área, né, de pesquisa. Me encantei, que era tudo aquilo que eu queria. Só que quando eu ia nos jardins maravilhosos de Paris, né, que eu fiquei 1 ano, né, na cidade de Paris, o que me chamava a atenção era o comportamento das famílias em relação à criança. As crianças entravam no metrô com uma certa ordem, que eu falava assim, nossa, eu nunca vi um negócio desse. Parecia um sol, sabe? Porque é um dia cinzentado, né, na cidade. Quando aparecia um sol, estava a família inteira. Então, assim, eu comecei a querer entender um pouco mais por que eles comiam de tudo. Naquela época ainda não tinha... Eu sempre falo assim que a maternidade ela me pegou. Eu não fui aquela mulher assim que sempre sonhei em ser mãe. Não, eu sabia do meu perfil também. Eu vou me planejar para quando chegar esse momento. Então, não era aquele negócio assim que eu almejei tanto. E eu, né? E nesse momento lá eu comecei a entender um pouco mais sobre comportamentos e também tentar entender por que a sociedade lá gostavam tanto de ciência, por que os alunos queriam e tinham desejo de se envolver nas aulas. Então, eu fui vendo que a estrutura de ensino era diferente, que a resposta que a sociedade esperava era diferente, e isso foi me encantando. Quando eu volto da França, voltei com toda a minha bagagem de laboratório, só com aquelas muitas perguntas típica dentro da minha cabeça, né? Uhum. Que sempre está comigo, me acompanha, né? Mas deixa eu só fazer, Priscila, vai. É que eu sou curiosa também. Vai. A gente faz pergunta, né? E aí, como foi assim lá na França? Sem saber a língua, primeiro eu quero parabenizar o seu esposo. Talvez eu não estou olhando para vocês diretamente, porque ele está atrás das câmeras. Olha, quero parabenizar por abraçar o seu sonho, porque não deve ter sido fácil para ele, né? Abrir mão de um emprego já estabelecido. Eu posso fazer só um comentário? Pode. Você falou que tem a parte do casal, né? A gente vai sempre construindo, sim, né? Quando eu casei, eu estava assim, legal. Com uns 3 meses que eu tinha entrado no mestrado, ele viu que eu fui embora mesmo para estudar, ele viu, não vou conseguir segurar ela, né? Ela vai embora para estudar. E ele me pediu um casamento, sabe? Foi já que ele estava me enrolando, né? Brincadeira. Mas ele esperou terminar a graduação para poder casar. Sim. E eu falei com ele assim, olha, eu não vou parar de estudar. Então, ele ficava aqui. Eu ia na segunda-feira de manhã para o estado do Rio e voltava na sexta-feira, né? Eu pergunto isso porque eu vivi isso. E, de uma certa forma, eu abri mão. Eu falo que Deus tem seus planos e tudo. Porque quando, na grande verdade... Nossa, já falei isso 500 vezes aqui na TV, já está ficando chato, mas vou falar para quem nunca ouviu. O grande sonho da minha vida era a medicina. Mas a parte da medicina que eu queria era a parte de cirurgia. E aí, quando eu vi que Deus me disse não, e quando eu falo que Ele me disse não, é porque eu tentei 4 anos consecutivos. E foi não. E ele estava tentando já te dizer. Ele já tinha dito, né? Sabe? Então, assim, eu estava insistindo em algo que não estava dando. E eu não era uma aluna ruim, sabe? Querendo um curso de ponta. Tinha condições, você sabia Deus do seu potencial, literalmente né? dizia não. E eu falei, meu Deus, qual outra área que eu posso operar? E aí veio a odontologia na minha cabeça. Então, eu vou ser cirurgiã de cabeça e pescoço.
Só que não tinha essa especialidade aqui. E quando eu me formei na graduação, questão de poucos meses depois, eu me casei. Então, se eu fosse fazer cirurgia, eu teria que ir para um outro estado e meu marido ficar aqui. E na minha cabeça, minha cabeça, eu tinha que fazer uma escolha. Porque para eu estudar em outro estado, eu teria que ter um aporte financeiro. Sim. E se ele fosse comigo, ia ficar os dois sem aporte. Como que a gente vai comer, né? Nenhum. Porque na odontologia, você paga para estudar. Então, eu teria que pagar o curso, pagar o material, pagar um hotel para ficar... Sabe? Tudo muito oneroso. Por isso que eu disse assim, que no doutorado, eu pensei em desistir. Porque eu já tinha feito isso durante o mestrado, 2 anos praticamente. E no doutorado, então, eu já estava assim, saturada. Eu já falei, não preciso mais passar por isso. Porque eu ia na segunda, recém-casada. Não era que eu já estava há um tempo casada, né? Então, não. Eu casei nessa condição, né? Então, eu ia na segunda, aí começou a dar no meio do caminho, você começa a falar assim, não, você não me ama. Eu tenho certeza que você não me ama. Porque se você me amasse, você ia querer que eu ficasse dentro de casa. E ele, assim, ele tem um outro lado, eu falo que eu sou bem racional, mas ele tem a parte da inteligência emocional dele que é bem resolvida, sabe? Aquilo que eu preciso trabalhar, ele tem. Já tem resolvido. Deus faz tudo perfeito, né? E ele falava assim, por te amar, eu deixo você ir. E, às vezes, naquele momento ali, eu não entendia. Eu entrava dentro do ônibus e, muitas vezes, eu ia chorando o trajeto inteiro, achando que ele não se importava. Tipo assim, ai meu Deus, por que eu preciso passar por isso, tal? Só que o que ele queria era o meu bem. Ele não queria me impedir de conquistar aquilo. De realizar sonhos. Exatamente. Mas me fala, como foi lá, na França? Não, foi maravilhoso. Aí nós vivemos a nossa lua de mel em Paris durante um ano. Deus, quando ele faz, chique no ele faz, né, assim, completo, né? Mas como é que vocês conseguiram se virar com língua? Então, eu entrava de loja em loja, todos os dias depois do trabalho, e como eu já fui para um ambiente de universidade, né, já era um laboratório vinculado à universidade, isso já era comum, eles receberem pesquisadores de todo o mundo, que era um laboratório bem renomado, e terminava, o que eu fazia? Ia de loja em loja, sabe? Assim, comprar sapato. Ah, eu quero esse, que você aprende as frases básicas, né? Aí eu quero esse. Então, qual o seu tamanho? Aí você fala assim, ai, não conheço essa frase. Ah, do pé. Ah, o pé. Entendi o número do pé. Né? Então, assim, eu tenho essa característica assim, de não ter vergonha, né? Assim, e não ter medo, né? Do e novo. Mulher fala muito também, né? E a gente quer, né? A gente quer comprar o perfume. Sim. Então, eu lembro que perto de onde nós morávamos, né? Perto de uma grande estação, tinha uma Sephora, né? De loja de perfume. Então, eu entendia tudo de maquiagem, entendeu? Cada dia eu chegava lá, pele, e mais assim, nós passamos por várias situações, né? Assim, engraçadas, né? Apertos. Eu lembro que nós chegamos numa loja meio que de coreanos, assim, né? Dos asiáticos. Logo na chegada eu queria comprar uma calça. Eu quase nunca não tenho, né, calças, né? Não usava calças. Muito fria, eu cheguei lá e falei assim, pantalon. Je veux un pantalon, né? Aí preparei a frase inteira. Ele veio para calça jeans. Aí eu, não, nesse pá. Pantalon, aí eu fazia, que era justa, passava a mão na perna assim inteira. Aí ele, madame, nesse pá, sim. Tipo assim, vai embora daqui que isso daqui não tem, né? Aí em outra loja. Aí daqui a pouco veio latina? Sim, latina, né? Aí ele falou assim, aí eu falei assim, coulin, aí ele, não, pantalon, não. Aí ele, legging? Gente, por que eu não pedi calça legging? Né? Então, assim, e perde a vergonha, sabe? Você está num país que você precisa comer, você vai precisar aprender a pedir. Então, nós encaramos mesmo esse período. E eu sempre costumo dizer que com 2 meses a gente já não passava mais fome, sabe? Que legal. Não, pode ficar à vontade. Que experiência incrível. E eu falo que ter a chance de viver isso, os dois, tornou mais fácil. Até para o seu emocional. Com certeza. Ter alguém que você ama, que você confia ali te esperando para dividir essa jornada. E eu falo que sem filho,
Não é que filho fácil. Não é bênção, tá, gente? Mas é que situações você arrisca, como né? essa... A gente viajava com a mochilinha só, hoje tem que ser um carro você inteiro. arrisca. Mas aí me fala, e você voltou da França, e aí? Eu voltei da França, aí nesse período que eu voltei da França, eu voltei já com a chamada para voltar para fazer o pós-doc, que é o processo normal dentro da nossa área. Só que, ao mesmo tempo, eu fui convidada para atuar como professora universitária na universidade. Eu falei assim, olha, era tudo que eu queria na minha vida. Tudo que a Daniela de novo. Deus literalmente abrindo portas. Ele me deu na mão, né? E eu estava muito realizada, satisfeita, tudo perfeito. É só agora viver, sabe? Até quantos anos eu consegui aposentar, sabe? Tudo perfeitinho ali, até eu engravidar. Né? Que aí vem Deus e fala assim, não vai ser mais assim. Realizou? Conquistou? Né? Eu te prometi aquilo que ele tinha me prometido. Eu costumo dizer que ele me deu, sabe? Eu tive a oportunidade de desfrutar, de fazer aquilo que era o meu sonho. Atuei durante 7 anos como professora universitária. Quando eu tive a minha filha... Que é o ápice, né? E eu comecei... Eu sempre falo isso, assim, que eu comecei aos 24 anos, sabe? Atuar de 24 para 25 anos, atuar como professora universitária. Nunca na minha vida eu imaginei. E assim, meus alunos eram praticamente todos até mais velhos do que eu, porque eu dava aula em cursos noturnos. A pessoa tinha que trabalhar, o aluno ele tinha que trabalhar para poder sustentar. Então eles estudar à noite. Não é fácil. É uma grande realidade no nosso país. As pessoas literalmente trabalham durante o dia para estudar durante a noite. Consegui, né? Pagar, e depois eu fui para o IFES, fui para a UFES, lecionando, né? Só que quando eu tive a minha primeira filha, eu estava nesse período de contato com os alunos, já do nível superior. Por ter o doutorado, eu participava de NDE, que é um núcleo de apoio aos alunos, e muitos alunos que tinham baixas notas, a gente tentava entender o perfil. Às vezes eu tive alunos que eles sabiam tudo do conteúdo, porque eles já atuavam na área durante anos. Então, ele me dava aula, só que quando eu falava assim, apresenta um trabalho, ele travava. Escreve na prova, 0. Então, assim, aí eu comecei a ligar uma coisa com a outra. Aquilo que eu tinha vivido de observações, vamos colocar assim, quando eu morei fora, e na minha realidade que eu estava fazendo na sala de aula. Na medida que eu aproximava dos meus alunos, né, com essas necessidades, vendo sobre projetos, o que você pretende fazer. Professor, eu estou aqui só porque é meu pai. Ou então, eu estou aqui hoje, eu pago a minha faculdade. Essa daí eu acho que foi uma frase que mais me marcou. Professor, hoje eu estou aqui, eu pago a minha faculdade de engenharia, que foi o sonho da minha vida, mas eu não me sinto merecedor. Só que, Priscila, nisso eu tinha 26, 27 anos. Eu não conseguia, por maturidade, nem entender, e antes não falava muito sobre inteligência emocional, como se tratam hoje, né? Que aquilo tinha sido reflexo de uma infância mal construída. Sabe? E assim, aquele meu aluno que ele chegava ali com várias necessidades, o não merecimento, a nota, às vezes você é burro, que você ouviu a vida inteira, né? Eu tive a oportunidade de ter alunos assim. Então eu falo que foi uma oportunidade porque eu vi naquele momento, quando eu me tornei mãe, que eu tinha que fazer diferença com a minha filha. E eu fui abrindo mão, e eu falo bem assim que as pessoas olham e falam bem assim, nossa, ela abriu mão da carreira dela. Não, foi Deus, sabe? Aí, da mesma forma que a gente passa por um período de bonança, onde ele abre portas, a gente tem que vestir de linho de saco, né? Todas as portas fecharam. Portas. Exatamente. Que a gente só fala de um Deus que abre portas. Né? Nós queremos a porta abrir. Mas há períodos, e eu sei exatamente o que você está falando, sabe? Como é que pode uma dentista estar aqui sentada na frente das câmeras, apresentando um programa, né? Meio que... Aí você olha assim, não tinha outra opção. Não tinha outra opção, entendeu? Eu lembro que eu falava até com o pastor Pedro, o senhor tem certeza? Que é isso mesmo, que Deus? Eu não sou formada em jornalismo, não. Não consigo fazer minha voz assim, não, né? Minha formação é dentista, odontologia. Você tem certeza? Não, Deus me falou o seu nome. Bom, se Deus acredita, se o senhor acredita, eu vou acreditar também. Vou ver, né? Mas eu sei o que você está falando. Eu falo que o mesmo Deus que abre portas, irmãos,
é um Deus que também fecha portas. E não é para nos esmagar, não é para nos humilhar, não é uma punição, castigo. É literalmente, quando ele fecha, é para nos realinhar em direção ao propósito que ele tem. Porque, de outra maneira, eu sempre falo com o Léo, falei, Léo, eu nunca entendi porque Deus me disse não para a medicina. Aí ele fala, se você não consegue largar a odontologia, que nem era o seu sonho, a sua paixão, quem dirá a medicina, se me largar mesmo. Eu sempre falo assim que, no meu caso, né, não foi largar o sonho, porque hoje eu consigo ver que eu ainda faço aquilo que eu tinha, né? Vamos botar como professora, eu consigo eu vou dar minha aula, né, de alguma forma, mas eu vou dar aula de alguma coisa, nem que seja fazer crochê, não sei não, mas se precisar aprender a fazer crochê para dar aula, eu vou dar aula, né? Mas eu sempre falo que parecia que eu estava sendo expulsa. Por mais que eu fizesse, por mais que eu tentasse. Poxa, igual eu estou te falando, aos 24 anos, eu já estava como professora universitária, aos 26 já tinha o título de doutora. Gente, não precisa nem questionar QI. Não, Uma menina com 24 anos, já professora universitária. E a gente sabe, aqui no Espírito Santo, nós temos, acho que a UVV se tornou uma universidade há pouco tempo. Mas anos atrás, nós só tínhamos a Universidade Federal. E é disputadíssimo, não só para entrar na UFES como aluno de graduação, como essas cadeiras de mestrado, doutorado, ser professora. Tanto que na época que eu fiz, a área que eu queria para especialização não tinha aqui no estado, na área da química orgânica, não tinha aqui. Eu tive que ir para o Rio, foi esse o motivo de eu sair, sabe? Eu sempre fui bem determinada naquilo que eu queria, e eu vou correr atrás, até na medida, né, assim, de não fazer te prejudicar emocionalmente, fisicamente. Se é possível, eu vou tentar fazer. Mas aí, nesse momento, eu sentia que as portas tinham fechado. Depois que veio a sua filhinha. Depois que eu tive minha filha, ela estava mais ou menos com 1 ano, que foi quando eu tive a iniciativa de sair do local onde eu estava trabalhando, né, estava já atuando nesse local, na faculdade particular. Saí, engravidei de novo. Só que, como eu te disse, eu não tinha aquele sonho de ser mãe, sabe? Que muitas mulheres têm. E eu olhava e falava assim, Deus, o que eu vou fazer com 2 crianças? Com 2 crianças. Agora, não era só mais uma que eu tinha aquela dificuldade, né? E Deus falava comigo, olha para a sua casa. Olha para a sua te trouxe para dentro do seu lar. Foi um período que, na gestação da minha segunda filha, fazia processos seletivos, algo que não era anormal, né? Porque eu já estava atuando, já tinha todos os títulos de pré-requisito, a gente chegava lá e as pessoas vinham com seus julgamentos. Porque você quer grandes coisas? Não, meu amor, só quero trabalhar. Tá? A gente passa por esses períodos e acabou que Deus falou assim, olha para sua casa. Eu falei assim, quer saber? Eu vou ter minha filha, eu vou ter da melhor forma. Da mesma forma que eu fui fora de casa, entrando dentro da sala de aula, eu preciso ser dentro da minha casa. Né? Não tem valor nenhum eu querer construir meus alunos e não querer construir as minhas filhas. Né? Não tem benefício ou título nenhum que pague a gente ser brilhante dentro de um laboratório e não conseguir construir a nossa casa. Não estou querendo dizer que a nossa casa vai ser perfeita, que vai dar tudo certo. Mas, pelo menos, eu fiz aquilo que eu podia. Estamos dispostos a darmos o melhor de nós. Estamos dispostos a darmos o melhor de nós. Né? Eu sempre, acho que hoje mesmo eu falei lá com a minha filha, né? Ela estava, mãe, mas eu quero. Peraí, olha só. Eu não vou conseguir fazer tudo por você. Tem um limite da mãe também. Agora, o que eu quero chegar, quando ela estiver lá na fase dela, falar assim, eu dei tudo o que eu podia. Eu não posso dar ao mundo, eu não tenho como ser perfeita, eu não tenho como não errar na criação das minhas filhas. Eu não sou um robô. A gente vai aprendendo a cada dia. E eu coloquei nessa posição. Só que Deus nunca nos deixa parado, né? Nunca. Minha filha, um dia, a mais velha, virou para mim, eu sempre falo assim, nossa, ela vem com a
Sabe, assim, com aquela que a gente não espera, né? E eu ouvi muito Deus falando comigo através das minhas filhas. Não é só eu que tenho mensagens para levar para ela, a minha filha me ensina, né? Então mostra muito daquilo que eu preciso melhorar em Deus, melhorar como pessoa, aquilo que eu preciso evoluir, né? E um dia minha filha falou assim: mas por que você está triste? Nossa, ela percebe que eu estou triste? Será que ela percebe que eu estou triste mesmo, assim, né? Que eu não estou me sentindo tão realizada dentro de casa, né? E eu falei assim, minha filha, é porque mamãe não trabalha mais, né? Mamãe gostava de trabalhar. Qual que é o seu trabalho? E ela deveria ter uns 3 aninhos, assim, mas a gente sempre foi muito do diálogo, né? Eu falei assim, mamãe, era química. Faz química comigo? Aí eu falei assim, não, meu amor, não dá para fazer química com você. Faz, mãe. Aí começamos. Eu falei assim, vou comprar um corante. Vou tentar fazer algumas coisas com ela. Um dia ela virou para mim e falou assim, larga tudo, mãe. Faz só isso daqui, que você vai ficar tão feliz. E eu também. Alguém tem alguma dúvida que Deus usa a boca dos nossos filhos? Não há nenhuma dúvida. Porque diversas vezes a gente espera a profetisa, o profeta. A grande, né? O céu vai se abrir, né? Igual Naamã, que esperava Eliseu sair da casa, botar a mão sobre a cabeça dele e rogar, né? Ele até falou, rogar ao Deus dele, entendeu? Não. E aí Eliseu só manda o mensageiro mandar um recado, olha, manda ele mergulhar 7 vezes nas águas do Rio Jordão. E ele ficou decepcionado. É isso daí mesmo, né? E logo aqui, será que as águas de Damasco não eram melhores que as águas aqui do Rio Jordão? E eu falo que a gente às vezes espera, né, o profeta, a profetisa, assim diz o Senhor. E quantas vezes Deus falou comigo através da boca dos meus filhos? Exatamente. Eu falo assim que eu me sinto privilegiada por ter essa sensibilidade. Porque eu acho que a gente precisa construir essa sensibilidade. Porque eles estão a todos os instantes querendo mostrar o que eles precisam, o que eles querem. E eu né? falo que é um vaso perfeito para Deus usar. Sabe por quê? Limpinho, né? Limpo, inocente, Exatamente. desprovido de qualquer vaidade, intenção ou manipulação. Exatamente. Vem fresquinho do céu, sem nenhuma alteração. Você tem que estar preparado também, né? Que vem ouvir. Vem com bastante sinceridade, né? Larga tudo, mãe. Foi a mensagem que ela me deu. Sabe? Larga tudo. Eu falei, nossa, larga tudo. Faz só isso aqui, né? Pra gente é tão difícil, igual você falou, largar tudo, Nossa, né? Largar. É bonito para pregar. É difícil para viver. E depois que você já passou por aquele período, quando você largou e viu que deu certo. E começou a colher os frutos. E quando você está largando? Ninguém fala quando você está largando. É doloroso. É sofrido, eu né? Sei exatamente. É sofrido. É doloroso, crente. Não é? E eu acho que a maternidade tem muito isso. A mulher, principalmente. Né? A gente sempre fala, o homem, a vida dele vai voltar ao caminho. Da mulher, ela é muito difícil de voltar ao caminho. Provavelmente ela vai viver um outro caminho, sabe? Hoje, com os meus filhos, com o ministério, eu falo com o Senhor, eu não vejo como. Não, Entende? Hoje eu Aí você olha também para aquilo que você queria exercer, você fala assim, nossa, mas o que eu faço hoje tem um valor tão especial, tem um peso, né? Assim, que aí você valor eterno. Você não consegue, quando você põe na balança, você vê que é bem desproporcional, Sim. né? Aí você fala assim, pode deixar para lá, né? Hoje, por exemplo, foi assim, eu falo que o dia de descanso que eu tenho é segunda. Na terça é aquela agitação. Né? Deixo meu filho no colégio, eu tenho 2, uma de 12 e um pequenininho de 7. Nossa. Então é aquela correria, leva um, pega um, vai um. Aí quando a Isabelle chega, então ela já toma banho e eu tenho que levar ela para o teclado, para o vôlei e volto, pego o menor, deixo em casa, começo a me arrumar para vir para o programa. Só a mãe sabe a logística, né? E aí a minha filha passou mal na aula de vôlei. Porque essa coisa assim, a gente, né, aquela coisa que ela começou a menstruar esse ano. Uhum. Então aquela explosão hormonal. Uhum. E ela já foi para a aula sem se sentir bem. E ela vê que ela é branquinha, ela fica com aquela cara pálida, gelada. Mãe, eu não estou conseguindo respirar. E aí eu fiquei pensando, eu falei, se eu não estivesse aqui
quem Isabela ia recorrer, sabe? Eu falei, Senhor, realmente assim... Que bom, né? Que bom aí que depois, eu pude estar aqui. Que bom, né? Eu sempre falo isso, assim, que eu, por mais sofrido que foi o período, eu falava assim, nossa, que oportunidade. Eu tive uma grande amiga minha que ela falava bem assim, você vai ter uma oportunidade única de ficar com as suas filhas. Eu, por não ter tido essa oportunidade, nunca dei uma comida na boca dos meus filhos, né? Então, assim... E é uma perda, tá? Vou te falar. É um período que você não volta, né? Não então, tem como todas voltar. as vezes que o olho lacrimejava, ela falava assim, é uma grande... Você vai entender isso lá na frente. Porque é pesado esse período de bebezinho, né? Igual eu tive as duas. Hoje, minhas filhas têm 4 e 6 anos. Elas ainda são pequenas, né? Mas elas já tiveram 0 e 2. E foi um período... assustador, sabe? Aí eu sempre aconselho, sabe? A ter filho e ter filho logo seguidinho um do outro, sabe? É o que eu queria. Porque, olha, é maravilhoso. Depois você fica livre, entendeu? Depois você me conta. Cresce todo mundo junto. É lindo, eles vão brincar, ou brigar o dia inteiro. né? Mas brincadeiras, né? Mas foi assim, sabe? E eu tive, nesse período, eu falava bem assim, pode estar acontecendo o que for, mas eu não nego que as minhas filhas não são do Senhor, que não vieram no tempo certo. Poderia, tá desempregado, tá isso, tá aquilo, todo mundo julgando por que você largou o emprego, não sei o quê. Só você entende a sua realidade, sabe? Só eu entendo a minha realidade. As pessoas veem isso daqui, elas veem isso daqui, elas não estão com você dentro da sua casa. E só nós conhecemos a nossa realidade. Gente, a gente não tem culpa se Deus resolveu fechar a porta. Não Deus tem. quer deixar isso bem claro. Nós não somos culpadas, É né? verdade. Deus, ele é o grande regente da nossa vida. Então, por misericórdia eterna, pare de nos cobrar. Às vezes pergunta, às vezes é melhor você avaliar, né? Tá Sim. tudo bem? Você quer conversar? Porque às vezes a pessoa não consegue nem se abrir ou nem entender aquele período que as portas estão fechadas. E o que eu faço? Sim. Que foi o que aconteceu comigo. E aí, eu vou para onde, né? E naquele momento eu vi, assim, até para um controle mesmo emocional, que eu tinha as minhas 2 meninas pequenas, eu falei assim, eu vou ficar em casa, tem que ter mesmo o segundo filho, então você quer saber? Vou relaxar, vou desligar. E vou ser mãe. E vou ser mãe, entendeu? E as pessoas, nossa, você está largando, você está isso, está aquilo. E a mulher que estava na França, né? Aquela mulher, né? Ativa, tal, né? Ela vai, quem sabe dia. Ela vai ser mãe. Ela vai ser mãe. E eu brinquei, assim, na época, quando eu defendi o doutorado, que eles me convidaram, né? Falando bem assim, e aí o pós-doc? Que já é normal, né? Eu vai emendando uma coisa na outra. Já vai, né? Cobrança de todos os lados. Eu pensei, não, meu pós-doc vai ser em técnicas de amamentação. Eu não sabia que seria verdade, sabe? Eu confesso que eu disse... Brincando, né? Na esportiva, mas foi a minha realidade. Mas passado esse período, o Senhor me fez olhar muito para dentro da minha casa, ver aquilo que eu tinha vivido, aquilo que eu tinha construído, e nenhuma porta mais, todas as portas fecharam, né? E só abre a porta que Ele quer que você entre. Não adianta. Jeito. Entendeu? Da mesma forma que a porta abriu maravilhosa para eu poder ir para Paris, aí você vai, né? É tudo lindo, maravilhoso. Teve momentos também que a porta abriu e de uma outra forma que eu não imaginava, que eu não esperava, que eu não conhecia, mas eu só tinha uma palavra. Vai ser o melhor para você, para suas filhas e para todos aqueles que estiverem perto de você. E eu não entendi nada naquele momento. E foi uma senhorinha da igreja, bem simplesinha, não foi o grande profeta, como você disse. Quando é bom, quando é o grande profeta, né? Assim, ele usa até palavras mais bonitas, né? Assim, bonita. Né? Assim, muda a voz, né? Não foi, sabe? Foi uma senhorinha da igreja, né? Assim, ela falou assim, olha, eu não sei nem como que eu te falo, você pediu para a gente orar por você, mas Deus mandou te dizer que vai ser muito bom para você, para sua família, para suas filhas e para todos aqueles que estiverem perto de você. Eu não tinha nenhum Instagram naquele momento, né? Com muita vergonha, porque às vezes a gente olha e fala assim, nossa, mas eu fazia isso e agora eu vou fazer isso, o que eu vou fazer, como que eu vou levar, né? E eu comecei a falar assim, bom, eu não vou dar aula de ciências, porque tem um monte de gente que dá aula de ciências.
me chamaram para poder gravar um vídeo. E eu comecei a fazer as experiências com as minhas filhas e as pessoas me perguntando por que eu fazia. Nossa, que interessante, meu filho faz, meu filho quer fazer. É realmente muito interessante. Né? E assim, as pessoas iam falar assim, nossa, eu não vou fazer isso daí não. Não tem cara para poder gravar um vídeo. Não sei nem falar, sabe? Assim, né? Aquele momento que você olha e fala assim, eu não tenho capacidade, né? Tem certeza que eu vou, né? Como que eu vou ficar conversando com um celular, né, o dia inteiro? E o meu esposo, ele é da área da publicidade. Fica até constrangido, você passou por isso. Ai, não é assim, menosprezando, não. É de falar assim, gente... 1 milhão de vídeos. Mas ficou péssimo. E o meu esposo falava bem assim, você vai ter que... Olha, eu acho que você podia. Faz. Tipo, não tinha outra e não tinha por que não fazer. Faz. E as pessoas falavam assim, nossa... Acho que o mais importante você tem conhecimento do que você está falando. Só que eu era professora universitária, não de crianças. Como transferir essa linguagem para a criança? Aí todo mundo falava comigo assim, não fica em casa não, pega suas aulas, vou dar aula para quem, gente? Que eu dava aula para ensino superior. Sabe, assim, naquele momento você não sabe nem por onde começar. Mas se eu soubesse por onde começar, não seria o caminho que Deus iria me levar. Aí, o primeiro comentário que eu ouvi foi, nossa, você quer que suas filhas sejam o quê? Gênio, robô? Ou o quê? Virem cientistas como você? Eu, não, deixa eu te contar. Eu quero que elas descubram o potencial que ela é da vida dela, entendeu? A ciência, ela só está ali, mas a criança nessa fase, que elas tinham 1 aninho, eu não estou interessada em apresentar um conhecimento científico para ela, né? Aí, o que eu tive que fazer, Priscila? Nós nunca estamos preparados, nós nunca estamos prontos, nós temos sempre que aprender. Fui estudar aquilo que tinha de impacto na vida da criança. Fui estudar como apresentar. Eu fiz, um período assim, né, eu fiz um curso, uma especialização, já era doutora, mas me veio na cabeça de fazer uma especialização em divulgação de ciências. Não entendi por que eu estava ali, nem os professores, por certo, porque eu já tinha doutorado, o que eu estava fazendo uma especialização, mas é exatamente aquilo que eu comecei a fazer. Eu fui reunindo, o que você tem? E todas as vezes que eu pedi oração, Deus falava assim, você já tem tudo. Meu Deus do céu, como eu tenho tudo? Não tem nada. Você já tem tudo. Já está tudo nas suas mãos. Olha para a sua casa. Olha para a sua casa. Só que eu só consegui olhar para a minha casa quando eu fui viver a minha casa. É fácil você corrigir seu filho de uma forma correta? Não. É fácil você apresentar um ensino sem ser gritando, sem ser batendo? Não, não é. Mas você só consegue isso, não é lendo um livro. É você se deparando com aquele desafio no dia a dia. Você vai acertar de primeira? Não, nem de segunda, nem de terceira, nem de 10ª. A gente faz, depois a gente erra de novo, né? Então, eu comecei ali. Foi o ponto, né, assim, que eu comecei a entender. Falei assim, não, acho que Deus tem algo nesse viés, né? Ainda pedi, né? A gente vai perguntando ao Senhor várias vezes, é isso mesmo, é isso mesmo. Aí Deus está falando 1, 2, 10 vezes, né? E eu fui começando, eu comecei a, como se fosse, hoje eu entendo dessa forma, né? Quebrar aquilo que as pessoas estavam pensando a respeito daquele projeto que estava surgindo. Ah, então você quer só que eles virem cientistas? Não, deixa eu falar. Não, eu quero que eles descubram o seu potencial. Porque as maiores habilidades hoje que a criança precisa desenvolver não é o conhecimento. Conhecimento, você entra ali no Google, tem todos os livros. Hoje já não é mais da época dos nossos avós, que não tinha acesso a conhecimento. Tem. Você vai conversar com a criança, ele sabe o que é raio-x, eles sabem, eles falam, né? Painel solar. A gente não tinha acesso a isso. Mas é o que eles vão fazer com esse conhecimento? Né? Como eles irão usar na vida deles esse conhecimento. Só que Deus não faz nada errado. Né? Aí eu falava assim, nossa, mas então para poder fazer isso daqui eu não precisava ter título de doutor, né? Aí você esquece aquele período que você viveu na França, né? Aí você questiona o outro lado. E começaram a abrir editais, né, de pesquisa para pesquisador. Então, um pesquisador, hoje, né, depois de algumas mudanças de governo, pode escrever o seu projeto de pesquisa, apresentar pedindo recursos financeiros. Eu falei, olha, que oportunidade legal, né? Estava naquele momento desempregada, construindo meu próprio negócio, escrevi o projeto.
e o projeto foi aceito. Glória a Deus. Né? Aleluia. E ali, aí eu falei assim, agora eu começo a entender algumas coisas, né? Já tinha feito as caixas, né? Que eu comercializo dentro desse projeto. Aí eu tive que me virar para poder aprender, né? Assim, aquilo que você precisa construir, aquilo que você precisa fazer, porque se eu acredito que eu tenho uma mensagem a levar, tem muitas coisas que nós vamos ter que desenvolver. Tem muitas coisas que eu preciso de ajuda, que eu preciso melhorar, né? E nesse processo eu fui me deparando com isso. Eu vi que eu ia ter que aprender a empreender, vi que eu ia aprender a gerir os projetos, né? Convencer outras pessoas a trabalharem comigo. Porque você precisa fazer ele acreditar no seu sonho, naquilo que estava pulsando dentro do seu coração, né? Então, hoje, eu falo assim que eu estou muito realizada, valeu a pena, né? Abrir mão. Se eu vou voltar um dia, eu não sei, mas eu sei que nesse período tem sido assim uma grande oportunidade. Eu vou trabalhar com as minhas filhas, fico de manhã com elas, falo assim, ninguém me manda mensagem de manhã não, que eu vou responder com o cachorro latindo, entendeu? Criança gritando do outro lado. Mas essa foi a minha história. Tem algumas mulheres que nunca vão voltar. Né? Tem algumas mulheres que nunca vão voltar. Só que não tem projeto maior do que aquilo que nós estamos construindo dentro de casa. É isso aí, não há projeto maior. Não há. E aí, não há dinheiro que consiste na prática. Agora vamos lá, o que consiste na prática esse projeto do Ciência para a Vida? Nasceu como Ciência para a Vida, através das experiências de ciências, nós construímos valores de vida na criança. Então, a criança, até 7 anos, o foco não é ela saber o conceito científico, sabe? Ela vai ter vivências, experimentações, mas nesse momento que ela vai realizar as experiências de ciências, nós podemos trabalhar paciência, persistência, nós conseguimos trabalhar autoconfiança. Pode misturar um líquido no outro, você que vai fazer essa experiência e você vai ver que a sua mão ela é capaz de fazer. Então, muitas vezes, Priscila, eu chego num evento, hoje nós temos a caixa e faço alguns eventos, né? A gente chega no evento e a criança fala assim, não, eu não vou fazer não, tia, porque eu vou deixar cair tudo no chão e vai estragar tudo. Não, meu amor, você vai precisar fazer, sabe? Assim, e como, às vezes, assim, que os pais, eles impactam com isso. Porque é muito prático para a gente falar assim, aqui está sua roupa, o suco já está aqui, que você não vai deixar cair, né? Aí fala, não, ela não vai conseguir fazer, não, vai. Surpreende até os pais. Surpreende, né? Então, assim, eu fui buscando estratégias, ferramentas, com as experiências de ciências para construir essas habilidades, para construir esses valores de vida, né? Que a gente respeito, a gente tem muito assim, um marco, uma característica, né, assim, dos eventos que a gente faz, que não é um show de química. Eu sempre falo isso, não é um show de ciências. Às vezes a experiência vai ser até um pouquinho mais simples. Só que eles vão conversar entre eles vão dividir, eles vão saber ouvir, sabe? Assim, eles vão ter que ter esse trabalho em equipe. Aí eu uso a temática dos laboratórios, né? Foi o lugar onde eu só tinha aquilo, Priscila, não tinha como ter outra linguagem. A única coisa que eu sabia fazer era pesquisa na minha vida. Tinha feito isso a minha vida inteira. E eu fiz o Pequeno Cientista. Então, aí o que eu vi? Eu precisava ter estratégia, porque os pais falavam assim, Deus me livre, sujar minha casa inteira? Mas eu tinha uma mensagem para poder levar. Olha para o seu filho. Para com ele um pouquinho, né? Assim, então a gente fala, viva esse momento de descoberta com o seu filho. Como você comentou, né, no início, e não foi programado, né? Assim, hoje Deus tem usado na nossa geração, e é isso, se não for dessa forma, se a gente não conseguir alcançar esse entendimento, que Deus vai usar de formas diferentes. Muitas vezes a gente não vai conseguir levar uma pessoa até dentro da igreja. Mas Deus quer alcançar aquela vida. Exatamente. Né? Assim, de ficar à espera, parada dentro da igreja, à espera daquela pessoa entrar para Deus, falar com ela tal. Não, meu amor, agora nós temos que ir lá para buscar. E Deus vai usando dessa forma multiforme, através dessa diversidade de dons e talentos. Não sei como vai ser a sua, mas a minha foi
as experiências. E o que eu via? As experiências atraem. Então, peraí, eu uso as experiências, eu conquisto, porque a família quer, o professor quer, né? Todo mundo que acha bonito, quer entender mais, tal. Só que quando eu conquisto eles, eu levo a minha mensagem. Sabe? Então, assim, você tem valor, a sua criança tem valor. Pensa naquilo que o impacto que você está gerando na sua criança, ou aquilo que você precisa construir, aquilo que você precisa encontrar na sua criança. Então, quando eu falo que eu apresento a criança como um pequeno cientista, é que ele está ali para fazer as descobertas da vida dele, construir a sua vida. E ele tem as suas perguntas. Tem as suas perguntas que está moldando o seu caráter, a sua, né, sua personalidade, os seus interesses que estão ali. Só que nós temos que olhar para esse período naquilo que nós estamos construindo. Qual a mensagem? É fato. Se eu não fizer nada pelas minhas filhas, eu sei o que eu vou colher. Fazendo, a gente já sabe que a gente não vai conseguir passar tudo. Agora, se eu não fizer nada, é certo se eu entregar, vai ser desastrosa. Sabe? E eu vi que, além desse todo esse ganho emocional, de estabelecer vínculo, dar à criança essa questão de paciência, de persistência, aguçar a curiosidade, que isso é muito importante. Aquilo, né, que é necessário a gente ter, né? O raciocínio, né, ajuda nessa questão de raciocínio lógico. Uhum. E também, de uma forma lúdica, aproxima o pai com o filho num acesso a um conhecimento. Exatamente. Um acesso a um conhecimento. Né? Então, eu vi, primeiro, nós estamos também numa fase, eu tenho certeza que não é só a minha dificuldade, nós estamos num tempo virtual, onde está muito difícil despertar o interesse das crianças para outras coisas, que não seja a tela de um celular. Exatamente. E aí também é uma oportunidade de inserir essa criança no meio, questão de meio ambiente, um contato com a natureza, porque eu vi que muitos dos seus projetos também acontecem ao ar livre. Ao ar livre, sentadinho no chão, entendeu? Porque, assim, como eu disse, é uma das marcas, né, daquilo que a gente tenta construir, né? Esse contato com a natureza, tem, né, assim, volta a nossa essência, sabe? Além, né, todos eles eu poderia te apresentar assim, os aspectos científicos, né? Quando você contempla o verde, contempla o belo, né, o contato que tem do ambiente, você desconectar. Hoje, sendo sincera, na sua semana, quantas vezes você para e tem contato com a natureza, um pé no chão? Na rua? Zero. É zero. Zero mesmo. Zero, sabe? E às vezes nós passamos isso meses na nossa rotina. Hoje a verticalização das cidades não nos permite isso. Você entra dentro do apartamento, clica, né, para o andar que você quer e você vai, daquilo dali você vai para a escola, daquilo dali você vai para o shopping, daquilo dali você vai para o restaurante e tal. Então, assim... Gente, vou dizer até mais. Sujar para a criança é difícil hoje. Até para sujar a gente tem que fazer esforço, sabe? Eu falei, gente, eu estava com o meu marido, eles não têm a experiência que nós tivemos de subir em árvore, de cair de árvore, sabe? De escorregar em papelão. E se eu falar bem assim, nossa, na minha época tinha isso e vocês não têm mais? Não vai resolver. Não vai resolver. Não vai mudar, né? Então, assim, é algo que eu falo assim, nos eventos, deixa a criança livre. Sabe? Porque a gente consegue trabalhar isso. Tem algumas experiências que a gente faz que são perigosas mesmo. Deixa ela ser criança, né? O pequeno cientista não é o foco, né? Se olhar só pela parte, sei lá, técnica, vamos dizer, ou científica, além de adquirir conhecimento. Isso vai acontecer. Né, vai acontecer, vai trabalhar a questão motora. Exatamente. Né? Porque eu vi lá uns tubinhos de ensaio, exatamente, umas pipetas. O foco né? todo, Priscila, é trabalhar o desenvolvimento integral. Aí, assim, foi algo que foi algo que eu fui buscando mesmo, que eu falei assim, eu não quero só para uma área.
quero só que minha filha seja inteligente, que eu sempre penso muito assim, na minha filha. Eu não quero só que minha filha seja inteligente. Ai, ela tira a melhor nota da sala. Ou ela aprendeu a ler com 4 anos. Qual a diferença que isso vai fazer, sabe? Assim, né? Não vai impactar tanto na vida dela como um todo, sabe? Então, assim, a gente trabalha todas as áreas de desenvolvimento ao mesmo tempo, né? E a gente tem um aspecto que é o de criação de vínculos. Por quê? Quando a gente atrai a atenção da criança, tudo é atenção. Como você disse, assim, a gente não consegue proporcionar mais isso para os nossos filhos, não consegue. Então, o que a gente tem? Atenção. Se eu estou aqui conversando com você, é porque eu consegui reter sua atenção. Então, as experiências de ciência é um momento que eles podem tocar, eles podem cheirar, eles podem fazer. Chama atenção, porque tudo eu coloco cor. Tanto de criança como adulto. Tudo eu coloco cor. E falo assim, se vocês quiserem tocar, vocês podem tocar. Se quiser botar na boca, também tem algumas que eu deixo. Entendeu? Então, assim, no box também, eu sempre falo, né, é o momento da criança, né? Então, a gente retém a atenção da criança. Depois que você retém a atenção, você faz o que você quiser com qualquer pessoa. Você consegue entregar aquilo que você quiser. Você consegue construir aquilo que você quiser. Então, acho que o grande diferencial é usar as experiências de ciências não para uma demonstração. Olha lá, uma cientista que faz e acontece com muitas cores, tal, faz aquela experiência maravilhosa, tal. Não, faz também. Só que eu chamo a atenção deles, eu trago eles para perto de mim e eu coloco que eles são capazes de fazer também. Tanto que eu falo assim, vocês serão os próximos cientistas, né? A gente trabalha tudo o que a criança precisa. Uma contação de história nos eventos, né? Uma contação de história, temática, né? E trabalhamos nisso todas as áreas de desenvolvimento. Então, o fazer é muito importante, vai desenvolver a parte de coordenação motora, mas ele precisa também desenvolver o social, né? O intelectual. Nós não queremos também que nossos filhos, é o nosso foco, né? Queremos que eles desenvolvam, mas em todas as áreas. Então, a gente trabalha o emocional, aspectos de desenvolvimento emocionais, sociais, né? Compartilhamento e tal, motor, né? A gente trabalha todas as áreas. E quando o projeto ele foi aceito por ser uma temática diferente. Então, assim, ele foi o primeiro do Brasil, porque aí quando Deus te dá, ele vai te dar algo que é só seu. Aleluia! Entendeu? Porque nosso Deus é original. Ele é original. Ele vai te dar algo que é só seu. Glória a Deus, que só você fez, né? Por isso que eu falo assim, você tem que ter muito compromisso com aquilo que você vai fazer, com a mensagem que você tem para entregar. Então, se eu tiver que estudar, eu vou estudar. Se eu tiver que me capacitar, eu vou me capacitar. Porque a mensagem, eu sempre falo assim, eu não teria capacidade, sabe? Quando eu convidei a Maiane para fazer parte do projeto, eu falei assim, Maiane, olha, meu sonho sempre foi ter uma pedagoga, porque eu sei as experiências, eu não sei o foco que eu dou nessas experiências. Eu faço na minha casa, tá muito legal, as meninas gostam, eu posto na internet, tem muita curtida, né? Só que eu queria a fundamentação. E ela falou assim, Dani, tá pronto. Como que tá pronto? Ela falou assim, eu não sei nem como agregar, acrescentar, assim, porque está pronto. Eu falei assim, não, então tá bom, então só escreve. Então, se você já acha que está pronto, né? Porque assim, eu falo que foi um período que eu olhava e Deus foi construindo mesmo, sabe? Se eu falasse assim, nossa, mas é porque eu sempre imaginei fazer isso. Não, eu não imaginava fazer, sabe? Mas aí eu via e vejo, né, os impactos que isso tem. Né? O retorno que as famílias me davam, sabe? Nossa, Dani, meu filho falou que foi um dia muito legal, sabe? Aí eu esses dias feliz, animado. Feliz, né? A caixa, Priscila, se você me permitir falar um pouquinho, assim, ela é uma caixa em MDF, porque ela foi pensada assim, não é algo que você vai jogar fora, você vai construir memórias afetivas com a sua criança, você vai pegar, vamos ter aquele momento de fazer as experiências, porque a sua criança já vai saber que você vai parar ali e vai naquele ficar, e vai tempo, viver aquilo com ou ela. que ela vai poder ser quem ela quer ser. Entendeu? Ela vai fazer tudo marrom, mas é o jeito dela. O outro vai organizar tudinho, mas é o jeito dela.
Entendeu? Eu falo assim, pais, você precisa se controlar, entendeu? Que as experiências são das crianças, né? Chega nos eventos, eu falo assim, vocês podem ver, fazer não, vai ficar para cá, né? Assim, porque a gente tem esse impulso, sabe? Os pais têm esse impulso que não tem como tirar isso, né? Assim, a gente precisa ir controlando. Então, eu sempre falo isso. Se eu falar assim para você assim, é um projeto que nasceu no meu coração, mas ele não foi por capacidade minha, sabe? Assim, quem idealizou ele não foi, e eu fui sentindo mesmo aquilo que eu poderia agregar, entregar mais, né? Então hoje eu estou muito feliz, né? Assim que, como eu disse, né, a gente passa, no início não é fácil, mas a gente tem entrado para dentro das escolas, a gente sabe hoje como as escolas estão. Né, assim, o grande desafio que nós temos que fazer, né, assim, daquilo que vem, o filtro que a gente precisa ter na escola. Então, hoje eu consigo ter um apoio bem legal dos professores, sabe, na inserção dessa metodologia para dentro da sala de aula, né, dos pais também. Se já há um gancho aí do próprio governo, quem sabe não se torna um currículo, né? Exatamente. Porque eles não vão investir em um projeto, né, sem um objetivo futuro. Exatamente. É assim, para participar, né, desses editais, eu tive que adequar toda a metodologia, a linguagem, ao que é pedido. Né? Então, tem as atualizações da BNCC, tem as ODS, tem os cumprimentos da ONU, né? Aquilo que a gente precisa é adequar, sabe? Mas eu sempre falo assim, se eu precisar entrar na escola para levar a mensagem que eu tenho para levar, nós vamos entrar. Se eu precisar entrar dentro da família para poder levar a mensagem que nós temos para poder levar, nós vamos fazer. O que precisa ser feito? A gente vai fazer. Não sei como vai fazer, não. Mas a gente vai fazer. O Senhor vai viabilizar. E eu sei que há uma caixa, acho que é o box do Pequeno Cientista, que você, mamãe, papai, podem adquirir para o seu filho. Só você entrar na rede social, @Ciência para a Vida. Né? Ciência para a Vida é o Instagram. E ali você vai entrar em contato pelo direct e vai solicitar. Né? E a Dani vai faz o envio para o Brasil inteiro. Então, não perca tempo. Tem as experiências lá também, sabe? Eu sempre falo isso assim, a família, eu não vou adquirir o box, mas pode vir para cá. Vem para cá, que a mensagem ela vai chegar até você. Isso. Tem as experiências, vai conseguir fazer na sua casa. E tem também o box para o professor, se ele quiser levar para a sala de aula. Que eu confesso que eu já vou encaminhar esse programa para uma rede de pedagogos que eu já conheço. A minha cunhada, ela é pedagoga e ela ama essas novidades. Eu já vou compartilhar com ela. E você pode ter certeza que ela está precisando, porque pela BNCC, os professores têm que se adequar, sabe? Sim. Então, assim, o box na versão professor, ele tem uma modalidade um pouquinho diferente. O box da versão familiar, ele vem um utensílio de cada para você ter o seu laboratório à sua disposição. Então, ele vem com um jaleco, bordado do Pequeno Cientista, vem com o beck, vem com a estante, vem com os tubos, com as pipetas, né? Eu falo assim, que é um laboratório que a criança vai ter. Ela está presa só a fazer as suas experiências? Não, porque o box, o principal fator dele é você ter os utensílios, que é muito difícil. Você sai em qual loja para poder comprar? Não acha. Você vai dar vidro para a criança, você vai ter que ter outros trabalhos. Por mais que... E o box já vem tudo prontinho. Vem tudo prontinho. Vem uma cartilha também com mais sugestões de experiências para poder fazer, né, dentro de casa. O box professor, como eu te disse, é parte do meu viés. Como professora, eu gostava muito que os meus alunos participassem. Então, eu fui reunindo mesmo, Priscila, tudo aquilo que tinha sido a minha vivência. Então, eu não queria só que o professor... Ele pode comprar a versão individual? Pode. Né? Ele está livre para poder fazer isso. Só que ele consegue ali trabalhar grupos, que é uma grande característica do laboratório. Né? Nós temos bancadas para trabalhar e tudo mais, ilhas para a gente permear. Né? Então, ali o professor ele divide a turma em até 5 grupos. Né? Então, vem 5 beck,
10 tubos, né? Vem tudo para 10 placas de PET e vem todos os utensílios que eu tenho. Às vezes, nas versões individuais, por tipos de experiências, ele não acompanha todos os utensílios do profissional. Ele vem aquele kit completo, assim, grandão, sabe? Ele é uma caixa em MDF também. Na proposta aqui, muitas escolas não têm o laboratório próprio, só que o professor ele precisa dar o seu melhor na realidade onde ele tem. Todos nós precisamos entregar o seu melhor. Sabe, você tem algo para fazer do seu trabalho, servir a sua água, limpar o seu chão da casa. Faça o melhor que você puder, como se fosse para o Senhor. Então, na sua escola não tem laboratório, não tem problema. Você vai entregar o seu melhor. Você vai ter a caixa em MDF, você consegue levar para a sua sala de aula todos os utensílios. A gente não usa vidro, porque o vidro não pode ser trabalhado dentro de sala de aula. Então, todos os materiais são próprios para o professor. Ele vai lá, vai aplicar a aula dele e vai conseguir levar o laboratório portátil para a sala de aula. A caixinha do box do pequeno cientista. Isso. Vem com um jalequinho para ele? Vem. Tem a versão que vem com jaleco, com óculos, com as pipetas, com a lupa. Entendi. E vem com o bordadinho. Vem com o bordadinho. Ai, é um charme. Acho que eu vou adquirir para o Ben. A gente está conversando aqui, eu estou pensando no Natal. Porque Ben, meu de 4 anos, adora essa coisa de fazer experiência, misturar líquidos para mudar cores. Exatamente. Sabe? É isso aí. Ele gosta. Eu fui tomar banho hoje, até olhei para o chão, falei, coisa do Benjamin. Ele tem aquela coisa de montar. Então, ele botou o condicionador, equilibrou em cima construiu uma torre. Ele é desses. Assim, ele gosta de ficar equilibrando coisas, gosta de fazer misturas. Ele até fala, mãe, ciência. Ciência, mãe. Ciência. Aí eu falo bem assim, às vezes com os pais, né? Tem pais que falam assim, ai, meu filho não gosta muito dessas coisas. Eu falo assim, é porque... Às vezes não foi estimulado. É aquela coisa que o adulto, eu falo deixa eu que conversar, eu também eu sou deixa dessa. eu conversar com ele. A gente está mais preocupado com o que vai sujar. Entendeu? Do que necessariamente com o ganho que vai ter. E assim, teve uma época que eu falei assim, não, vou começar a fazer mais os eventos, né? Foi quando eu comecei a fazer os eventos que eu precisava descobrir como que eu ia me aproximar do pai, como que eu ia me aproximar de outras crianças, né? Porque, como eu disse, minha formação não era para a área infantil, né? Então, eu precisava desenvolver aquela linguagem, né? Aí chegou uma menina, ela tinha mais ou menos uns 9 anos. Ela chegou assim, séria, com o caderno, com a caneta para as anotações, e falou bem assim, tia, estou preparada para fazer todas as anotações que você falar. Aí eu, ai, Jesus, o que eu faço com ela? Eu falei assim, tira o chinelo. A mãe foi buscar, ela falou assim, filha, o que aconteceu com você? Segunda experiência, ela já largou tudo, não tinha mais caderno. Porque assim, já vem essa cobrança tão grande, sabe, em cima da criança. Não tem jeito, hoje é o nosso estilo de vida, a nossa rotina já é muito pesada para a criança. Né? Então, assim, essa menina foi marcante, que eu falei bem assim, ai, o que eu faço? Quando ela chegar em casa, que não vai ter nada anotado no caderno, vai estar aqui. Vai estar aqui. Né? O que ela está levando desse momento, não aqui. Eu acho que se a gente conseguir tirar um pouquinho desse automático do resultado, a gente tem muito isso, né? Sai do resultado, pensa um pouquinho, né? No construir, que eu acho que a gente precisa também, gente, né? Que legal. Que legal. Eu acho que vale a pena nós, como pais, mães, adquirirmos esse box. Acho importantíssimo os professores levarem essa ideia, esse projeto para a sala de aula. E para finalizar, né? Claro. Porque eu falo que nós se deixar, a Vai Dani embora. realmente assim tem o dom, né? Porque hoje eu tô aqui mais pertinho, você não está vendo. Eu vejo que seus olhos brilham quando fala desse projeto. E isso me deixa muito feliz. Saber que um dia Deus fechou portas, mas que você conseguiu se encontrar na nova porta que Deus abriu. Amém. Né? Claro, mas Priscila, ela não se encontraria. Eu falei, amados, há pessoas e pessoas.
Há pessoas que ficam se martirizando ainda e fica preso lá atrás naquela porta que foi fechada. E eu gosto muito de um texto que o apóstolo Paulo diz. Ele diz assim: não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, que esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Eu amo essa passagem porque Deus tem coisas novas para nós. Eu até ministrei isso na minha igreja domingo, que passou agora. Eu falei assim, olha, Deus tem coisas novas para nós, mas tem pessoas que não abrem mão do velho, então não tem como viver o novo. Falo, tem gente que quer carregar o velho para o novo. E aí Jesus vai falar que não tem como colocar aí você vinho não vai viver o novo, né? Em odres velhos. Porque se você botar o vinho novo no odre velho, ele vai romper, você vai perder o vinho e vai perder o odre. Então, você vai perder o novo e vai perder o velho. Então, não adianta também fantasiar o velho de novo. É literalmente atender o comando de Deus. Largar o velho e abraçar o novo que ele tem. E ele diz, eis que eu estou fazendo uma coisa nova. Novo é novo, né? Desconhecido. Novo é novo. Eu vou melhorar, né? E Dani, então o governo te paga para desenvolver esse projeto? Aí, como aconteceu, Priscila? Hoje eu faço gestão de outros projetos também, como eu disse, né? Foi um período que eu falei assim, eu vou fazer. Então, hoje o governo não me paga não me paga eu trabalhando Ciência para a Vida. Eu constituí uma empresa, né? Foi do zero, não monetizava nada, né? Em termos de negócio. Depois de um certo ponto, quando eu falei assim, eu cansei. Aí, nesse edital, eu recebi 3 bolsas para pessoas trabalharem para mim. Que legal. Sabe? Então, assim, eu, Daniela, não ganho bolsa do governo, não posso ser uma das bolsistas nesse projeto, sabe? Mas eu tenho pessoas que trabalham nesse projeto e a minha monetização vem do fruto do meu trabalho. Isso eu acho que foi algo que o Senhor trabalhou muito em mim, porque como eu sempre fui bolsista, né? A gente sempre, né? Então eu tive que empreender, eu tive que entender, eu tive que pensar em estratégias de como eu conseguiria monetizar aquilo que eu precisava fazer. E como você cresceu, né? Uhum. Como você aprendeu, como abriu o leque. Eu não consigo nem mensurar. Não consigo. Eu até vendo hoje, menina, quando eu sempre brinco bem assim, quando perguntava assim, e quanto é o box? Eu fazia bem assim, vai me perguntar quanto que vende, não tem? Você vende, né? Então, assim, hoje, passamos dessa fase, né? E hoje nós temos pessoas que trabalham nesse projeto. Glória, porque o Senhor quer isso de nós, né? Eu tinha, né? Não posso falar, né? Por todos, mas eu tinha muito isso assim. Ai, que Deus vai abrir a porta, que Deus vai. Não, tem horas que você vai ter que trabalhar para viver do sustento daquilo que você trabalhar. E quanto mais você se empenhar, e quanto mais você se propor fazer, mais Deus vai te fazer prosperar, sabe? Amém. Então, vai ter que trabalhar. Amém. Dani, eu estou muito feliz por te receber, feliz Obrigada, por Priscila. ter a oportunidade de ouvir essa história. Entende, ela não só tornou a ciência acessível às crianças, não é só o conhecimento formal, sabe? É tão legal, né? Tão importante, né? Assim. Mas é isso sabe, conseguir desenvolver também valores, princípios, o emocional, por que não dizer restaurar relações familiares? Priscila, você está forçando a barra, eu não estou. Porque a cada dia que passa, na correria do dia a dia, os pais, se não vigiarem, estão cada vez mais distantes dos seus filhos. Exatamente. E aí, através de um projeto como esse, você tem a chance de ter na sua casa e desenvolver a potencialidade dos seus filhos. E, Priscila, nós comentamos sobre o box, né? Sim. Mas eu tenho o curso também de capacitação de pais e professores. Olha aí. Sabe? Então, assim, a gente tem esse viés, né, que a gente foi construindo ao longo desse tempo, que a gente trabalha mesmo nesse intuito. Então, assim, como eu falo, o que eu permito, até
minha criança pode fazer bagunça, é desordenado? Não, sabe? Então, assim, nós temos, a gente fala que é a capacitação inteira de formação do nosso pequeno cientista, né? Que é para as mães também, porque às vezes eu me vi nessa situação. Quando a gente não entende aquele papel que nós temos, né? Não tem jeito, você não vai falar bonitinho com a criança, não. Você está ali na posição que você não quer, entendeu? Assim, você não consegue organizar seu dia, a criança está chorando o tempo inteiro na sua cabeça, sabe? Então, assim, nós temos também o curso Pequeno Cientista, que é um curso de formação pais e professores. Então, quando o professor vem, né, não é simplesmente entregar o box para ele, sabe? Ele tem todo um acompanhamento, tem toda a estrutura para poder fazer a implementação na escola. O pai ele pode tanto adquirir o box, quanto também entender um pouco mais sobre a criança, entender o que é o pequeno cientista, aquilo que nós estamos construindo. Por isso que eu sempre falo, nós temos um grande valor que a gente apresenta, né? Se o pai vai querer construir ou não esse valor, aí a gente ensina a construir os valores, como a gente passa os valores, né? Que é o ensino cristão, né? Assim, que é o maior. Se eu puder dar uma coisa só para minha filha, a gente dá isso daqui, né? Então a gente tem toda essa construção, né, do pequeno cientista. Dani, parabéns. Obrigada. Parabéns para você, parabéns para o seu esposo, parabéns para sua casa, parabéns para suas filhas. Eu vou te parabenizar como alguém que está nessa jornada, né? Nessa jornada. É tão linda. Nessa jornada onde Deus vai estreitando as coisas, né? Para te conduzir ao propósito que Ele tem. Parabéns pela coragem, que tem que ter coragem, né? Parabéns pelo não comodismo, né? Parabéns pela não vitimização, sabe? E eu sei que a gente passa um pouco por cada um desses caminhos. A gente pode chorar. Mas a gente pode, né? A gente pode chorar, a gente pode ficar triste, a gente pode lamentar. Mas parabéns por não parar nesses lugares. Não se acomodar, né? Sabe, a gente pode ficar triste, a gente pode, mas parabéns por não parar nesse lugar de tristeza. A gente pode lamentar por uma porta que fechou, que foi importante para nós naquele tempo, a gente pode, mas parabéns por não parar naquele lugar, sabe? Parabéns por se abrir ao novo, sabe? Parabéns por se abrir ao mover de Deus. E foi o que aquela profeta que você falou, tão simples, falou. Vai ser bom para você, vai ser bom para sua casa e vai ser bom para todo mundo que estiver perto de você. Exatamente. Porque eu tenho certeza que está sendo maravilhoso para todas as famílias e para todas as crianças que estão tendo a oportunidade de tocar esse projeto, né? A minha expectativa, literalmente, já que, né? Pode Pode que eu tô. A minha expectativa é que de alguma forma eu não vou aqui dizer como, porque eu não entendo os caminhos, mas Deus sabe quais são, que se torne realmente, sabe, que faça parte, que seja um currículo, que se faça parte não sei, de diretrizes, manual do MEC, para inserir nas escolas públicas desse já estão lá no CNPq. O que o CNPq vai fazer com ele depois, então, gente? assim, eu não sei quais são os caminhos, porque não é minha área de atuação. Sim. Mas o Senhor sabe, Ele conhece tudo, né? Todos os meios. E você se colocou como vaso disponível, né? E fala assim, mas para que eu fiz mestrado? Para que eu fiz doutorado? Sabe, eu não consigo acreditar que uma pessoa que não tivesse a bagagem que você tem, tivesse condições de montar um projeto nessa grandiosidade. E tem muitas coisas assim, Priscila, que nesse período acho que Deus foi abrindo mesmo entendimento, né? Sim. Você já é renovado pelo entendimento, né? Eu não conseguiria, igual você está falando assim, sentar na mesa onde eu preciso sentar. Isso. Né? Eu precisava de ter o título de doutora para submeter aquele projeto. Então, eu precisava. Né? Deus vai usar aquilo que você já tem. Que às vezes tem pessoas que têm grandes projetos, mas não
tem. Dentro da gavetinha, essa era a minha realidade. Mas precisa de alguém para viabilizar. É isso daí. Precisa de alguém para assinar. Isso daí. Entende? E Deus não. É o que ele falou, você já tem tudo. Já tem tudo. E realmente, organizar. Foi o que a Maiane falou, eu não sei como acrescentar. Não há o que acrescentar, porque já está pronto. E eu louvo a Deus por sua vida. Eu quero te dizer que, para mim, foi um presente te receber. Amém, muito obrigada. Mesmo. Foi gratificante demais. Se eu puder encher você de parabéns, parabéns. Eu gosto de receber pessoas corajosas. Saiba que, para mim, Priscila, foi uma grande honra, né? Como eu frisei aqui. No momento que você está fazendo, você não imagina onde vai chegar. Né? E sempre teve algo que eu falei, fui muito assim categórica nesse ponto, que eu falei assim, eu não quero só para conhecimento. Eu sei ainda alguns outros viés que nós estamos caminhando para isso, porque eu acho que o Senhor vai nos preparando, né? Então, nós temos alguns outros viés, porque o nosso foco é muito fortalecimento da família. Então, assim, tem alguns passos que nós vamos precisar dar, né? E tudo acontece no tempo dele. Então, até eu estar aqui, né? É um propósito propósito de Deus. Então, queridos, agora nós contamos com você. Nós temos aqui a ferramenta que se disponibilizou. Eu tô aqui. Tudo que precisava ser feito, ela já fez. E agora, ela precisa de cada um de nós, né? Por algum motivo, Deus a trouxe aqui. Amém. Talvez parecia que ia ser mais um programa de entrevista, mas eu não acredito em coincidência. O servo do Senhor, ele se move por propósito. Então, há um propósito eterno para ela estar aqui. Então, o que ela precisa agora? Que a gente divulgue para o maior número de pessoas que a gente puder e torne esse projeto conhecido. Então, você, acho que com tudo que nós conversamos, você já conseguiu entender que não é só uma transmissão de conhecimento em ciência. Não. Você já entendeu, a né? ciência só busca. Né? A ciência ali vai ser a ferramenta, o instrumento que Deus vai usar para trazer tanta cura, tanta restauração. Amém. Né? Tanto do mover de Deus. Então, compartilhe esse programa, porque compartilhando esse programa com o maior número de pessoas que você puder, você vai estar automaticamente compartilhando e divulgando esse projeto chamado Ciência para a Vida. Amém. Priscila, eu sempre falo assim, você viu aquela mãe que está desesperada lá? Sabe? Ai, meus filhos, manda ela para cá. Segue ela, olha lá. Vai lá, vai, segue ela. Gente, será que só eu sou uma mãe desesperada? Não, eu também sou. Entendeu? Assim, deixa ela vir, aí depois, se é que for aquele professor que está assim, não aguento mais a sala de aula, quero largar tudo. Segue ela lá, vê o que ela está falando. Aquela mãe que está com a criança desmotivada. Exatamente. Que não quer ir para já está tentando escola. De tudo. Né? A criança está desmotivada, não sabe mais o que sempre fazer falo, com aquela ninguém criança. gosta de viver no olho do furacão, né? Ninguém gosta. Então, manda ela para cá. Manda ela vir para cá para Ciência para a Vida. Assim, olha lá o que ela está falando, que você pode ter certeza que a gente vai... Deus tem uma saída para essa criança, para essa casa e para essa família. Você pode ter certeza disso. E, queridos, para de colocar Deus dentro de uma caixinha. Verdade. Sabe? Deus, ele usa diversos meios, diversas formas para trazer cura, salvação, restauração e libertação para tantas famílias, né? Às vezes o sorriso do brincar é tudo que precisa. Isso, estar junto, sorrir junto, descobrir junto, brincar junto. Dani, lembrando que o nome dela é Daniela Vieira. Exatamente. Dani, há algum outro contato que você queira compartilhar? Porque eu acredito que o Instagram hoje tem tudo, é o Instagram. Né? Tem telefone, tem como site, entrar em contato. Tem o YouTube, tem tudo lá dentro. Tem tudo. Então, @Ciência para a Vida. Siga agora mesmo nas redes sociais. Amém? Amém. Dani, muito obrigada. Obrigada a você. A gente já está acabando, mas antes de finalizar, nosso bate-papo foi muito bom hoje, não foi? Eu gostei muito também. Mas antes de finalizar e nós estarmos orando pela sua vida, eu gostaria de mandar os alôs que nós recebemos aqui do programa O Processo de Aprendizagem da Criança. E aí nós já recebemos alguns e-mails
e nós vamos estar lendo aqui. Infelizmente, eu não tenho condições de ler todos os e-mails que nós recebemos, mas não deixe de escrever por isso. Quem sabe, no outro programa, é o seu e-mail que será escolhido para ser lido. Eu falo que esses e-mails são muito importantes, e sempre que eu recebo, eu encaminho para os nossos convidados, para eles também terem a dimensão de onde chegou, daquilo, porque nós não temos como saber o que Deus está fazendo aí, a menos que vocês nos escrevam, e a gente pode, dessa forma, saber aonde Deus tocou, onde Deus tocou, o que Deus fez, o que o Espírito Santo impactou, testificou, proporcionou. Então, não deixe de escrever. Então, lembrando que esses e-mails que eu vou ler se referem ao programa que nós gravamos com a Maiane, né? Onde o tema foi o processo de aprendizagem da criança. Se você ainda não viu, corre lá que está gravado, porque está sensacional. E meu alô vai para Sirlene Figueira Novas. Ela me escreve de Ilhéus, Bahia. A paz, pastor, obrigado pelo programa, que trouxe bastante conhecimento para nós. Você é uma bênção, Sirlene. Eu que agradeço ter vocês ligadinho aí comigo toda semana. Um abraço a todos os baianos. Um abraço também para Virgínia Ferreira Gáudio. Ela me escreve de Pelotas, Rio Grande do Sul. A paz, um amorzinho a convidada, a Maiane né? E trouxe preciosas informações para nós. Mande um alô para a família Gáudio de Pelotas. Meu abraço, meu cheirinho a toda a família Gáudio de Pelotas. E Virgínia, obrigada, viu, pelo contato. Um abraço para Erivelton Nunes Guerra. Ele me escreve de Palmas, Tocantins. A paz do Senhor, quero parabenizar a direção do programa pela diversidade de temas abordados. O povo de Deus precisa ser um povo esclarecido. Deus os abençoe. Erivelto, muito obrigada. E se você acredita que a TV IBMS é essa voz, né, que Deus levantou para esse tempo, inscreva-se no canal e compartilhe com o maior número de pessoas que você puder. Um abraço também para Lucimara Pereira de Lima. Ela me escreve de Itabaiana, Sergipe. Quero agradecer à pastora pelos assuntos abordados, que tem me auxiliado muito no meu trabalho com as irmãs da igreja. Estou sempre adaptando a nossa necessidade, mas aproveitando o rico conteúdo. A irmã é uma bênção em nossas vidas. Lucimara, muito obrigada. Saber que o programa Interação Gospel tem sido usado como ferramenta, né, para informação, para restauração, né, para libertação, isso enche a minha vida de alegria e nos dá senso de propósito. Um abraço para Pétria Carvalho, ela me escreve de Goiânia, Goiás. Graça e paz, amei o programa. E essa linda gravidinha que sabe tanto sobre crianças, aprendi muito, obrigada. Pétria, eu também. Agora Benjamin devagarzinho está avançando, é um processo que requer paciência, porque meu filho está na fase da alfabetização. Então, eu tenho tempos de desespero, a gente se sente ineficiente como mãe, não sabe como fazer, um filho tem mais facilidade, outro, eu não vou dizer dificuldade, tem um tempo diferente. E, às vezes, uma forma de aprender. Uma forma diferente de aprender, é isso. Mas eu também aprendi muito, Pétria, e tentando aplicar com ele o que eu aprendi aqui. E, por fim, um abraço para Samara Vendramini Lopes. Ela me escreve de Montes Claros, Minas Gerais. Eu quero mandar um abraço a todos os mineiros. Eu estive no último sábado, no dia 21 de outubro, em São João del Rei, Minas Gerais. E o que Deus fez naquele lugar, o tema era liberdade, foi um lindo congresso de mulheres, e nós pudemos experimentar de libertação
e, para mim, o que é mais importante, salvação de almas. Amém. Foram muitas vidas salvas, se decidindo pelo Senhor. Eu tenho, olhando o mundo ao redor, Jesus está voltando. Não há dúvida. Então, chegou a hora de posicionamento e os mineiros sempre me recebem muito bem. A Paz, obrigada, pastora, por sempre compartilhar conosco assuntos tão legais e úteis. Tenho orado por sua vida e família, é o que eu mais preciso, viu, Samara? E pedido a Deus para sustentar o programa. Mande um alô para a Igreja Assembleia de Deus Monte Sinai. O meu abraço a você, Samara. Gratidão por suas orações, por seus joelhos dobrados. Eu falo que é o que eu mais preciso e é o que a TV IBMS mais precisa. Joelhos dobrados. E um abraço a todos os irmãos da Assembleia de Deus Monte Sinai, viu? Um forte beijo, um forte abraço. Agora feche os seus olhos onde você está. Eu vou estar orando pela sua vida. E eu tenho certeza que nesse programa, Deus nos muniu de mais uma ferramenta para a edificação da nossa casa. E vou dizer mais além. Mais uma ferramenta que está servindo como guardiã dos nossos pequenos. Amém. Amém. Precisa, né? Eu tenho certeza que Deus está levantando guardiões dessa nova geração. Deus tem nos usado como um exército. Um exército. Cada um na sua área. Né? E é isso aí. Vamos nos unir, porque eu quero declarar nessa noite que nós não perderemos nossos filhos, nós não perderemos nossos adolescentes, nós não perderemos os nossos jovens, nós não perderemos a próxima geração. Nós estamos aqui como Elias, o mesmo Elias que levantou Eliseu. Nós estamos aqui como a geração de Elias para levantar a geração de Eliseu que virá depois de nós. Amém? Feche os seus olhos onde você está. Soberano Deus, aleluia. Eu te louvo por este programa, eu te louvo pela tua presença aqui neste lugar. Aleluia. Pai, eu te louvo porque o Senhor sempre traz alguém dentro do seu propósito eterno, Senhor, para estar agindo dentro de cada lar e de cada família. Talvez nesse momento, Pai, eu tenho uma mãe, eu tenho um pai angustiado, sem saber o que fazer com seu filho. Pai, a gente acha, eu perdi o meu filho na adolescência, eu perdi o meu filho na juventude. Não se perde um filho na juventude, não se perde um filho na adolescência, se na infância essa perda já não tiver sido construída. Pai querido, Pai amado, muitas vezes nós, como mãe, como pai, nós lamentamos perdas que foram construídas na primeira infância da criança, com a nossa distância, com a nossa negligência, com o nosso descaso. Pai, o Deus desse século tem inserido nas nossas mentes que há maior valor, Ele está tentando tirar de nós, mulheres, uma identidade materna, uma identidade voltada para o lar. E Ele está tentando nos convencer que não há valor em nos voltarmos para casa. Que nós temos valor se trabalharmos fora, se tivermos muito título, se ganharmos salários milionários, e com isso, Senhor, os valores eternos, princípios eternos estão sendo perdidos. Pai querido, Pai amado, nesse momento o Senhor nos apresenta mais uma ferramenta de aproximação de pais aos filhos. O Senhor nos apresenta mais uma ferramenta para nos voltarmos ao lar, para nos voltarmos à proteção dessa próxima geração. Claro que é uma ferramenta que também vai trazer conhecimento, mas o Senhor sabe, quando o Senhor levantou a Daniela, o Senhor a levantou para um propósito maior do que só experiências laboratoriais. O Senhor, através dessa ferramenta, a levantou para trazer cura,
restauração, para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Pai, eu abençoo a Daniela, eu abençoo o teu esposo, eu abençoo suas filhas, eu abençoo a sua casa, eu abençoo esse projeto, eu abençoo as pessoas que trabalham com ela nesse projeto, eu abençoo, Pai, todas as pessoas que serão tocadas por este projeto. Pai, esse projeto nasceu no seu coração e o Senhor escolheu a Daniela, Senhor, para facilitar, como uma facilitadora deste projeto. Pai querido, Pai amado, que esse projeto alcance, Senhor, muitas vidas. E se eu posso liberar a palavra, eu libero a palavra nessa noite. Senhor, nós estamos com um ensino, Pai, tão corrompido. Pai, eu creio que o Senhor pode usar os seus para trazer, Pai, água límpida, água pura, nos ensinos das nossas escolas. Então eu libero a palavra. Pai, tudo que a sua filha precisou fazer já foi feito. Mas, Senhor, traga esse projeto como currículo obrigatório dentro das salas de aulas, não só de todas as escolas públicas, mas escolas particulares da nossa nação. Pai, eu libero essa palavra, em nome de Jesus Cristo, que a tua filha continue seguindo o fluxo do seu milagre, de forma persistente, corajosa, ávida, e que vidas sejam tocadas pela unção que repousa sobre a vida dela. Pai, eu abençoo essa família que está me assistindo. Pai, que essa pessoa que está me assistindo seja um grande colaborador para divulgar esse projeto. Leve este programa, Pai, onde ele precisa chegar. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. E amém. Amém. Dani, eu esqueci de te perguntar. Esse projeto alcança qual idade? Nós trabalhamos toda a infância, né, que a gente trabalha desde a gravidez até 12 anos. Até 12 anos. Está sendo construído no momento que a vida acontece. Aleluia! Tá vendo aí? Na gestação. Deus é chique. Meu filho, ele faz milagre. Uau, ele não erra o ponto. Para a escola, vai até o ensino médio. Os professores vai até o ensino médio. As experiências, né, são bagagem para até o ensino médio. Que legal. Então, não perca a chance. Tudo bem? @Ciência para a Vida. Até o próximo programa, Interação Gospel. Aleluia!